Durante 70 anos, medi meu valor pela aprovação dos outros. Cada decisão passava pelo filtro. O que vão pensar? Cada escolha era pesada. Isso parece suficientemente impressionante? Vivi como se estivesse constantemente sendo avaliada por uma banca invisível que nunca me dava a nota final de aprovação. Até os 73 anos, quando minha filha me perguntou o que eu andava fazendo, e pela primeira vez não inventei uma lista de atividades produtivas. Disse apenas: tenho passado meus dias em silêncio. Vi a preocupação no rosto dela, a pergunta implícita: só isso? E percebi que aquele só isso era exatamente o que eu tinha buscado a vida inteira sem saber. O silêncio absoluto não é vazio, é a recusa de justificar sua existência. É parar de performar valor e começar a simplesmente existir. E na terceira idade, essa escolha pode ser a coisa mais revolucionária que você faz. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Vou te contar como cheguei nesse lugar de paz e por que você ainda tem tempo de parar de provar e começar a viver. Tenho 79 anos e se eu pudesse voltar no tempo e dizer uma única coisa para a mulher de 30, de 40, até de 50 anos que eu fui, seria isto: pare de provar. Simplesmente pare, porque todo esse esforço, toda essa energia gasta tentando demonstrar seu valor, sua relevância, sua importância para um mundo que nunca vai parar de pedir mais provas, é um poço sem fundo que consome sua vida inteira se você deixar. Passei 6 décadas provando. Provava para meus pais que era responsável o suficiente através das notas perfeitas, do comportamento impecável, das escolhas certas que eles aprovavam. Provava para meu marido que era uma boa esposa através da casa sempre arrumada, das refeições elaboradas, da aparência cuidada mesmo quando estava completamente exausta. Provava para meus filhos que era uma boa mãe, estando sempre disponível, sempre presente, sempre colocando suas necessidades antes das minhas. Provava para os vizinhos que tinha minha vida sob controle, através do jardim bem cuidado e dos sorrisos educados. Provava para os colegas de trabalho que merecia estar ali, através das horas extras e da dedicação além do esperado. E a verdade mais dura, nunca era suficiente. Nunca. Porque quando você vive provando seu valor, a barra só sobe. Você prova uma coisa e imediatamente surge a próxima que precisa provar. É uma corrida que não tem linha de chegada, apenas mais pista pela frente, sempre mais pista. Cheguei aos 73 anos completamente esgotada. Não fisicamente apenas, embora o corpo certamente sentisse. Esgotada num nível mais profundo, mais fundamental. Esgotada de performar. Esgotada de justificar. Esgotada de estar constantemente em alerta, medindo cada palavra, cada ação, cada escolha contra um padrão invisível de suficientemente boa. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Foi durante uma visita da minha filha que algo mudou de forma irreversível. Ela estava me contando sobre a rotina agitada dela,
as reuniões, os compromissos, a agenda cheia. E então me perguntou, quase como reflexo automático: "E você, mãe? O que você tem feito?" Abri a boca preparada para fazer o que sempre fazia, encher a resposta com atividades, compromissos, coisas que soassem produtivas. Mas algo me deteve e, em vez disso, disse simplesmente: "Tenho passado meus dias em silêncio, acordando sem pressa, sentando na varanda, observando as árvores mudarem com as estações." Ela me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, preocupação misturada com pena. "Só isso, mãe?" E ali estava a pergunta implícita, a cobrança sutil, a sugestão de que eu deveria estar fazendo mais, sendo mais, provando mais. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Não senti a necessidade de me justificar. Apenas disse: "Sim, só isso." E deixei o silêncio preencher o espaço. Aquele momento marcou o começo de algo que transformaria completamente meus últimos anos. Não foi dramático. Foi mais como soltar uma corda que eu tinha segurado tão apertada por tanto tempo que meus dedos estavam permanentemente curvados ao redor dela. E quando finalmente soltei, as mãos doeram por um tempo, mas depois veio um alívio tão profundo que eu mal conseguia acreditar que tinha vivido todos aqueles anos segurando. Comecei devagar. Parei de preencher os silêncios nas conversas com justificativas sobre como estava ocupando meu tempo. Quando alguém perguntava o que eu tinha feito no fim de semana, em vez de inventar uma lista de atividades que soassem impressionantes, dizia a verdade simples: "Fiquei em casa, foi tranquilo." E não elaborava, não explicava, não defendia. As reações foram reveladoras. Algumas pessoas ficavam visivelmente desconfortáveis com essas respostas curtas. Esperavam mais. Esperavam que eu justificasse minha existência através da produtividade, mesmo aposentada. Mas eu tinha finalmente entendido algo fundamental. A necessidade de aprovação deles não era minha responsabilidade. O desconforto deles com meu silêncio era problema deles, não meu. Percebi que tinha passado décadas lendo rostos, interpretando tons de voz, ajustando meu comportamento baseado em microsinais de aprovação ou desaprovação dos outros. Era exaustivo. Era como viver com uma audiência invisível constantemente avaliando cada movimento. E a maioria dessa audiência existia apenas na minha cabeça, construída a partir de anos de condicionamento sobre como uma mulher, uma mãe, uma pessoa deveria ser. Conheci uma senhora de 81 anos num grupo de leitura. Ela me contou que ainda acordava todos os dias às 5 da manhã para fazer um café da manhã elaborado, mesmo morando sozinha, porque é o que uma dona de casa faz. Ainda passava horas arrumando a casa antes de qualquer visita, mesmo que fosse apenas o técnico da televisão. Ainda se vestia formalmente para ir ao supermercado, porque nunca se sabe quem você pode encontrar. E quando perguntei por que continuava fazendo tudo isso, ela ficou genuinamente confusa. Como assim por quê? É o certo a fazer. Mas quem definiu o que é certo? E mais importante, por que ainda importa quando você já viveu 7, 8 décadas? Essa necessidade de aprovação, de validação externa, de provar constantemente que você está fazendo as coisas da maneira certa, ela te acompanha até quando exatamente? Para mim, a resposta veio quando percebi que o silêncio absoluto
não era ausência, não era vazio ou solidão ou depressão, como algumas pessoas sugeriram quando comecei a recusar convites sociais que não me interessavam genuinamente. O silêncio era presença plena, era estar tão completamente presente comigo mesma que o barulho externo, as expectativas, os julgamentos, as cobranças, simplesmente se tornava irrelevante. Estudos sobre envelhecimento psicológico saudável, conduzidos pela Universidade de Stanford, mostram que adultos mais velhos que desenvolvem o que os pesquisadores chamam de autonomia emocional, a capacidade de regular o próprio estado emocional independentemente de validação externa, apresentam níveis significativamente mais altos de bem-estar subjetivo e satisfação com a vida. A paz não vem de finalmente conseguir a aprovação que você sempre buscou, vem de parar de buscá-la. Comecei a fazer escolhas baseadas puramente no que eu queria, não no que pareceria impressionante ou apropriado. Parei de ler livros importantes que todo mundo discutia, mas que me entediavam profundamente. Parei de manter amizades por obrigação social. Parei de ir a eventos familiares onde me sentia performando um papel em vez de genuinamente presente. E aqui está o que aconteceu. Algumas pessoas se afastaram. Acharam que eu tinha ficado estranha, distante, até egoísta. Meu filho me confrontou uma vez, dizendo que eu parecia desligada da família. O que ele realmente queria dizer era que eu não estava mais me comportando da forma esperada. Não estava mais preenchendo o papel de matriarca, sempre disponível, sempre interessada, sempre engajada. Expliquei a ele uma vez. Passei 70 anos sendo o que todos esperavam que eu fosse. Esses últimos anos vou ser simplesmente quem eu sou. E se isso parece menos para vocês, tudo bem, mas para mim é mais. Ele não entendeu imediatamente, mas com o tempo algo mudou. Quando percebeu que eu não ia voltar para a versão performática de mim mesma, ele começou a se relacionar com quem eu realmente era. E, curiosamente, nossa relação ficou mais honesta, mais real. Há uma diferença profunda entre solidão e solitude. Solidão é se sentir sozinho mesmo rodeado de pessoas, porque ninguém realmente te vê. Solitude é escolher conscientemente estar sozinho, porque finalmente você se vê, se conhece, se aceita sem precisar da validação de ninguém mais. E na terceira idade, essa distinção se torna absolutamente crucial. Conheço um homem de 76 anos que ainda trabalha meio período, não porque precisa financeiramente, mas porque, como ele mesmo admitiu, não sei quem sou sem meu trabalho. Sua identidade inteira foi construída em torno da validação profissional, do reconhecimento dos colegas, da sensação de ser necessário e importante. E agora, parcialmente aposentado, ele se agarra a qualquer projeto, a qualquer oportunidade de provar que ainda é relevante, ainda é capaz, ainda importa. Há uma tristeza nisso, não porque trabalhar seja ruim, mas porque ele não consegue simplesmente ser. Não consegue sentar consigo mesmo sem a armadura da produtividade. O silêncio o aterroriza, porque no silêncio ele teria que confrontar a pergunta que evitou a vida inteira. Quem sou eu quando não estou provando nada para ninguém? Passei por esse terror também. Quando finalmente parei de preencher cada momento com atividade, com propósito, com provas de valor, houve um período de puro pânico. Acordava de manhã e o dia se estendia à frente vazio de obrigações e expectativas, e em vez de liberdade, sentia vertigem,
como se estivesse à beira de um precipício olhando para o vazio. Mas fiquei com isso, sentei com o desconforto, deixei o silêncio ser silêncio, sem tentar preenchê-lo, e lentamente algo começou a emergir desse vazio. Não era um novo propósito grandioso, era simplesmente eu. A pessoa que sempre esteve lá embaixo, sob todas as camadas de performance e expectativa. Descobri que gosto de acordar cedo, não por disciplina ou produtividade, mas porque adoro a quietude da manhã antes do mundo acordar. Descobri que gosto de jardinagem não pelos resultados, não para impressionar os vizinhos, mas pelo processo meditativo de mexer na terra. Descobri que gosto de longas caminhadas sem destino, apenas observando, notando, existindo. Essas coisas parecem pequenas, triviais até, mas para alguém que passou a vida inteira medindo valor através de conquistas e reconhecimento externo, elas eram revolucionárias. Eram a prova de que eu podia existir, podia ter valor, podia importar para mim mesma, sem precisar provar nada para ninguém. A cultura nos ensina que nosso valor é transacional. Valemos o que produzimos, o que conquistamos, o que contribuímos de forma visível e mensurável. E quando você envelhece e naturalmente desacelera, quando não está mais acumulando conquistas, a mensagem implícita é que seu valor diminuiu, que você agora vale menos. Mas e se isso for fundamentalmente falso? E se o valor humano não for transacional, mas inerente? E se você não precisa provar nada porque nunca precisou provar nada em primeiro lugar? Essas perguntas me assombraram por meses, porque se fossem verdadeiras, significava que eu tinha desperdiçado décadas numa busca inútil. Mas com o tempo, comecei a ver diferente. Não tinha desperdiçado, tinha vivido da única forma que conhecia, e agora, finalmente, conhecia outra forma, e ainda tinha tempo para viver dessa nova maneira. O silêncio absoluto, descobri, não é sobre não falar, é sobre não justificar, não explicar, não defender. É responder não sei quando não sabe, sem vergonha. É dizer não quero quando não quer, sem inventar desculpas. É existir sem legendas, sem notas de rodapé explicando cada escolha. Há um poder imenso nisso. Quando você para de gastar energia tentando controlar como os outros te percebem, toda essa energia se torna disponível para outras coisas. Para simplesmente viver, para observar, para sentir, para estar presente de formas que nunca conseguiu estar quando estava constantemente performando. Hoje, aos 79 anos, acordo e não penso em como vou preencher o dia de forma produtiva ou impressionante. Não penso em quem vou encontrar e que impressão vou causar. Não penso em provar nada. Simplesmente vivo o dia como ele vem, fazendo o que me agrada, ficando em silêncio quando quero silêncio, falando quando tenho algo genuíno a dizer. Isso não significa que me tornei insensível ou indiferente às pessoas ao meu redor. Significa que finalmente consigo me relacionar com elas de forma honesta, sem a camada de performance que antes filtrava cada interação. E, curiosamente, as relações que permaneceram ficaram mais profundas, porque agora as pessoas estão se relacionando comigo, não com a versão performática que eu apresentava.
A verdadeira paz na terceira idade não vem de finalmente ter feito o suficiente para merecer descanso. Vem de perceber que você nunca precisou merecer nada. O descanso, a paz, o valor inerente de simplesmente existir, sempre foram seus. Você apenas passou décadas acreditando que precisava conquistá-los através de aprovação externa. O silêncio absoluto não é ausência de vida, é presença plena dela. É finalmente estar tão confortável consigo mesmo que a opinião dos outros se torna apenas ruído de fundo, notável, mas não determinante. Você ouve, você considera, mas não baseia mais sua existência inteira nisso. Se você tem mais de 60 anos e ainda está provando, ainda está justificando, ainda está performando, pare. Simplesmente pare. O mundo não vai desabar. As pessoas que realmente importam vão permanecer. E você, finalmente, vai conhecer quem realmente é quando não está tentando ser o que todos esperam. Essa é a paz que estava procurando a vida inteira. E ela sempre esteve no lugar mais improvável, no silêncio absoluto de simplesmente ser. Se você chegou até aqui, obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero que essas palavras tenham trazido não só conforto, mas também permissão. Permissão para parar, para descansar, para simplesmente ser. Deixa o like se isso tocou algo em você. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que ainda está preso nessa corrida sem fim. E deixa também um comentário aqui embaixo. O que você ainda está tentando provar? E para quem? Quero muito ler o que você tem a dizer. Cuide-se bem.